Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória. Graças a Deus que nos deu a oportunidade de estarmos aqui na sua casa nessa noite para adorá-lo na beleza da sua santidade. Quero pedir a você, por gentileza, abrir a sua Bíblia na carta aos Filipenses, a leitura que fora feita aqui ainda há pouco. Carta aos Filipenses, capítulo número 2, versículo número 5. Louvo a Deus pela sua vida, pela vida do nosso pastor presidente, pastor Genício, que está viajando, a vida do pastor Júlio, todo o ministério, toda a igreja, poder nessa noite ter esse privilégio, essa oportunidade rica de poder meditar na palavra de Deus. Ela mesma diz de si que ela é viva e eficaz, não é? A palavra de Deus é viva e eficaz. Filipenses 2,5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Muito obrigado, pode sentar. Deus abençoe sua vida poderosamente. Queremos nessa noite rapidamente meditar um pouquinho nessa passagem, a leitura que foi feita aqui, Filipenses 2, 5 ao 11. Meditar sobre a vida de Cristo. A matéria que trata sobre a vida de Cristo é Cristologia, né? Assim como tem outras que tratam do Espírito Santo, a pneumatologia, e aí vai. Falar de Cristo é falar do nosso modelo de vida. Vivemos em dias que as pessoas procuram modelo, pessoas a quem possam se espelhar e imitar. E não é fácil encontrar, mas nesta noite nós temos aqui como exemplo de caráter, exemplo de obediência, exemplo de simplicidade, exemplo de humildade, exemplo de perseverança, exemplo de sabedoria, exemplo de poder de Deus, exemplo de fidelidade ao plano e ao projeto e à ordem de Deus na sua vida. E o seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nós, pela leitura que foi feita, nós vemos que o simples fato de Jesus sendo Deus, tornar-se homem, fazer-se homem, descer à terra, viver entre a humanidade, não foi fácil. Eu creio que para Jesus foi um desafio, embora sendo ele Deus. Deus também é desafiado, porque o pecado é um desafio para Deus. O pecado é uma afronta à santidade de Deus. Deus não planejou o pecado para a humanidade. Deus não planejou o homem para o pecado. O pecado no original diz que é errar o alvo. Quando eu peco, eu erro o alvo que Deus estabeleceu para a minha vida. Deus não nos criou para isso, porque o pecado ele escraviza. O pecado ele é falso. O pecado ele transmite uma mensagem falsa, uma mensagem de prazer, uma vida de glória, uma vida de beleza, de vitória, quando na verdade vem embutido nisso uma vida de fracasso, de escravidão, de tristeza, de dependência mundana, onde a carne prevalece. Portanto, isso não é o projeto de Deus. O projeto de Deus para mim e para os demais 7 bilhões de pessoas que habitam esse planeta é que nós sejamos a imagem e semelhança de Deus, que nós sejamos semelhantes a Jesus Cristo, que nós sejamos no mínimo imitadores de Jesus. Paulo diz que nós temos como exemplo o varão perfeito que é Jesus. E o desafio para todo homem e toda mulher é que ele cresça até a estatura desse varão. É um desafio. Quando Jesus nos salva, quando Jesus te chamou, ele não te chamou simplesmente para você fazer parte de uma multidão.
para você ir no oba-oba, estou aqui no meio, rei, Jesus é o nosso rei. Não, Jesus chamou você especificamente, diretamente, individualmente. Jesus nunca lidou com multidão no aspecto relacional. Jesus nunca lidou com multidão no aspecto relacional, mesmo porque é impossível você se relacionar com uma multidão. Multidão não tem personalidade. Multidão, ela é a multidão. A mesma multidão que gritou Hosanas ao rei, bendito que vem em nome do Senhor, foi a mesma multidão que uma semana depois gritou: crucifica-o, solte Barrabás, mate Jesus. Jesus sempre se relacionou com indivíduos, com pessoas. Jesus perdoou pessoas, Jesus abraçou pessoas, Jesus libertou pessoas. Jesus disse: vai e não peques mais, teus pecados estão perdoados. Jesus amou pessoas e foi amado e é amado por pessoas. E você é uma pessoa, entre tantas outras, você é uma pessoa única aos olhos de Deus. Deus aqui nesse momento, Ele está olhando para cada um, Ele tem essa capacidade. Não só aqui, em toda a face da terra, em todo o mundo, Jesus estará olhando para cada um de nós individualmente. E Ele trata você como indivíduo, como amigo. Jesus diz: já não vos chamarei mais servos, tenho-vos chamado amigos. Amigo tem que conhecer o seu amigo, senão não há amizade, senão não há relacionamento. Muito bem, então, queridos, só pelo fato de Jesus caminhar aqui, abraçar o miserável, limpar leprosos, perdoar pecadores, conversar com publicanos, conversar com mulheres em público, que na época era um escândalo tremendo. Na época Jesus estava promovendo ali um escândalo ao seu próprio caráter. Alguém que visse Jesus, principalmente os fariseus, que visse Jesus conversando com uma mulher em público, diria: esse camarada aí não é lá tudo que ele diz, não. Diz que é filho de Deus, que é santo, que é o Messias, mas conversando com uma mulher em público. Tamanha era a discriminação em relação às mulheres. É tanto que o judeu orava agradecendo a Deus por 3 coisas: eu te agradeço, ó Deus, por não ter nascido samaritano, nem cachorro e nem mulher. Essa era a oração do fariseu. Tamanho era o machismo e a discriminação que ele tinha em relação à mulher. Para ele a mulher era um ser indigno, um ser inferior. E para complicar a situação dele, nos evangelhos, nós temos Mateus trazendo a genealogia e citando o nome de 4 mulheres. Isso para judeu é desagradável ler isso daí. O judeu fica nervoso quando ele lê a relação de 4 mulheres na genealogia do próprio Filho de Deus, do Messias deles. Porque Jesus é o Messias dos judeus. Nós entramos por misericórdia, mas ele veio para o que era seus. E ali tem nome de 4 mulheres. E para complicar ainda mais, 3 delas são gentílicas. Não tem nada a ver com o povo judeu. Isso mostra, queridos, que o judeu, que o nosso Messias, aliás, que o Messias judaico, né, que eles tanto prezam, parte deles obviamente, ele na verdade tem o sangue gentil também correndo nas suas veias. Ele também é nosso. O Messias não é só dos judeus, não. O Messias é também aqui de São Paulo, é do Brasil, é da América, é da Europa. O nosso Messias, o nosso Salvador, ele se identifica conosco. A sua genealogia, a sua ascendência genealógica traz também gentios inserido nela, e é citada em São Mateus, e Mateus cita ali o nome de mulheres, que é uma provocação para os judeus. Isso tudo, queridos, é Jesus mostrando que Ele é o Salvador, que Ele não tem discriminação, que Ele veio derrubar barreiras, que Ele veio quebrar a parede de separação, que separa não só o homem da mulher, do seu semelhante, mas também religiosamente. Para Jesus não tem negócio de diferença de placa de igreja, não tem diferença de classe, de categoria, de posição social, nada disso. Jesus quebrou tudo isso, queridos, todos os povos Ele juntou e fez um só povo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, comprada e remida com seu sangue lá no Calvário. E para vocês verem que a coisa complicou tanto para Jesus, que botaram um apelido nele. Sabe qual era o apelido de Jesus?
amigo de pecadores e publicanos. Lá vem o amigo de pecadores e publicanos. Era um apelido pesado, era um apelido pejorativo. Queriam dizer que ele era meio duvidoso na sua integridade religiosa. Porque o religioso é assim, ele está sempre olhando a aparência. Ele está sempre olhando o comportamento seu para ver alguma coisa que não bate na cabeça dele para te acusar. Mas quando você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, meu irmão, você olha os irmãos na dimensão que Deus olha, você olha para o coração, você sabe que todos nós somos falhos mesmos, somos pecadores, independente, somos pecadores, mas pecadores redimidos pelo sangue do Cordeiro. A experiência de Jesus foi muito forte. Imagine você, Deus andando aqui, queridos, ouvindo o que as pessoas falam. Se Isaías já disse que ele habitava entre um povo de lábios impuros, imagine Jesus na sua santidade, quanta coisa ele não ouvia, desagradava aos seus ouvidos. Mas Jesus, por outro lado, ele estava se realizando. Sabe por quê? Porque ele estava entre as suas criaturas mais amadas do universo. Jesus não morreu pelos animais, Jesus não morreu pelos anjos, pelos arcanjos, serafins, querubins. Ele morreu por você, ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia diz que Deus amou-nos de tal maneira, não tem uma expressão definida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. E é interessante porque às vezes a gente ouve pessoas dizendo que quando Deus decidiu enviar Jesus, ele procurou em todo o universo, no céu, e não havia ninguém capaz de vir realizar essa obra. De repente ele vira para o seu filho e diz: filho, vai ter que ser você. Aí Jesus todo, com os ombros caídos, poxa vida, então tem que ser eu, não tem outro, Então ele tristemente vem e se faz homem, conforme lemos aqui. Nada disso, irmão. Jesus teve verdadeiro prazer em vir aqui. Portanto, o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus veio visitar a sua criatura. Deus veio amar, e por amar ele veio. E vindo, ele trouxe a redenção, a salvação, a libertação, a transformação. Jesus teve prazer em vir aqui nos visitar, nos ressuscitar. Diz a Bíblia, Efésios 2, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos ressuscitou. Você é um ressuscitado de Deus, não é só Lázaro, não. Lázaro teve uma ressurreição física, mas você tem uma ressurreição muito mais preciosa, querido. Você ressuscitou, a sua alma foi ressuscitada por Jesus. Aquilo que estava perdido, não havia mais esperança para nós. Nós éramos um povo sem Deus no mundo, sem esperança, sem paz, sem alegria, sem certeza de vida eterna. De repente esse cativeiro é mudado, a barreira é derrubada, aquilo que nos impedia de aproximar de Deus caiu por terra, que é o pecado. Jesus cravou lá na cruz do Calvário a cédula que nos era contrária, que estava lá atestando o nosso pecado. Jesus pegou tudo aquilo, levou lá na cruz do Calvário e cravou na cruz e declarou e decretou a libertação da humanidade para a glória de Deus Pai. Nós às vezes meditamos pouco no poder da graça. Meditamos pouco no poder da morte de Jesus. E tem pessoas que banalizam esse grande ato, que é o ato que marcou a história. É tanto que o nascimento de Jesus divide a história em duas, antes e depois de Cristo. Jesus, diz a Bíblia, vindo na plenitude dos tempos. Ele não veio nem antes nem depois, ele veio quando Deus determinou para que ele viesse. Assim como será também a sua segunda vinda. Às vezes nós dizemos: vamos evangelizar para apressar a vida de Jesus. Mas não vai apressar, porque Jesus disse: aquele dia e hora ninguém sabe. Então existe dia e hora. Ninguém sabe, mas existe. No projeto de Deus, no relógio de Deus. Se é que Deus tem relógio, ele não precisa de relógio, ele é eterno. Mas Deus determinou um dia em que o Senhor Jesus voltará para nos levar, segundo promessa dele. Eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Olha o prazer que ele tem de estar conosco, queridos.
Jesus não fica incomodado em andar no nosso meio. Ele se incomoda com o pecado, por isso que ele já providenciou uma forma de eliminar o pecado. Só fica com o pecado na vida quem quer. O mundo só vai perecer porque ele mesmo quer. Porque tem gente que diz, mas Deus é Pai, né? Vocês pregam tanto o amor de Deus, como é que de repente vocês estão pregando que Deus vai mandar alguém para o inferno? Eu digo, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Eu jamais farei isso. Deus não manda ninguém para o inferno. Capítulo 25 de São Mateus diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, não para homem, nem para mulher. Jamais. Só vai para o inferno, queridos, quem quiser. Eu vou dizer mais para vocês, o inferno, eu entendo às vezes, é uma forma meio de brincadeira, mas às vezes eu entendo o inferno como também parte da graça de Deus. Sabe por quê? Porque se não existisse uma segunda opção, o ser humano é tão ingrato que ia chegar a gente lá no céu e dizer assim, bom, só vim para aqui porque não tinha outra alternativa. Só tinha o céu. Fazer o quê? Né? Tive que vir para o céu. Jesus falou, não, fica tranquilo, eu vou conseguir um lugarzinho bom para vocês, bastante quentinho, né? Eu chamo de panelão. Lá o panelão orgulha. Então é a segunda opção. Não quer ir para o céu? Deus não briga ninguém, mano. Tem crente que fica aí achando que Deus está arrastando ele, né? Deus está pedindo, por favor, vem. Deus não. Deus apregou a sua bondade, o seu amor, a sua fidelidade, o seu carinho. A Bíblia diz que Ele quer que todos se salvem. Essa teoria da predestinação não tem base bíblica não, filho. Ele pregando isso por aí. Deus predeterminou, predestinou um grupo para o céu e outro grupo Deus falou, infelizmente não vai caber vocês lá, então para vocês não resta muita coisa boa. Deus não precisa disso, irmão. O céu cabe todo mundo e muito mais. O céu é infinito. O céu é glória para sempre, para todos quantos quiserem. A Bíblia diz, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que todos se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Mas também Deus não força ninguém, Deus não prende ninguém com uma corda. Igual hoje eu estava vendo nesses postes, eles colam aqueles panfletos, né? Ali se cola de tudo, né? E lá tinha uma assim, faço amarração para o amor. Quem já viu isso? Aí eu fiquei imaginando, se vai amarrar já não é amor, né, irmão? Amor só é amor na liberdade. Não existe negócio de amarrar para o amor. Eu amarro você para você me amar, você vai me odiar. Não é verdade? Para amar tem que ser livre. Deus quer, meu amado, o seu amor, mas de forma livre, espontânea. Você não pode se sentir coagido e forçado por nada. Você é livre. Jesus diz, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga. Quem quer? E quem não quiser, paciência, tem a segunda opção. Então não é Deus que manda ninguém para o inferno. Eles vão com seus próprios pés. Porque o Evangelho é pregado, queridos. O Evangelho é anunciado. E não é só isso não. O Espírito Santo de Deus, Jesus disse, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo está batendo na porta de cada coração, de cada ser humano. O Senhor está convidando, vinde, vocês que não têm dinheiro, vinde comprar de graça, leite e vinho, vinde, quem tem sede, vem a mim, beba. Quem quiser, beba de graça da água da vida eterna. É de graça, não tem que pagar nada. Hoje tem uns camaradas aí que eles mesmo já estão dizendo que Jesus é o caminho e eles são pedágio. Então uns dizem que estão dizendo deles, dizendo assim, eu já ouvi isso na televisão. Estão dizendo por aí que Jesus é o caminho, eu sou o pedágio. Ele está dizendo, né? Se está assim, meu irmão, é melhor mudar de atitude. Porque para o céu não se paga nada. Quem pagou foi Jesus. Às vezes o crente tem a mania que eu pago o preço. Eu estou aqui porque eu pago o preço. Paga nada, né? Se fosse pagar o preço, você não aguentava uma semana de preço. O preço é muito alto. Não tem como pagar. Em Salmo diz que se alguém quisesse redimir a alma do outro, os seus recursos esgotariam antes. Não teria condições, jamais. A alma nossa teve um preço, tem um preço sim. Salvação é de graça, mas não saiu de graça para Jesus não. Ele pagou lá na cruz do Calvário o preço.
Agora você basta receber e guardar bem o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Simplesmente isso. Segure isso, guarde isso como o maior prêmio da sua vida, como a maior bênção da sua vida. Jesus conta uma parábola sobre o reino de Deus, da chamada pérola de grande preço. Jesus disse que um certo homem, ele era mercador de pérolas, ele comprava e vendia pérolas. Um dia ele encontrou a pérola das pérolas, a mais linda, a mais procurada de todos. Jesus disse que esse homem volta à sua casa, vende tudo que ele tinha, vende todas as suas pérolas, para comprar aquela única pérola. E essa pérola, Jesus quer dizer que é o reino de Deus. Meu irmão, faça tudo, mas não desfaça jamais do reino de Deus na sua vida. Venda tudo e empreenda e empregue no reino de Deus. Faça o que tiver de ser feito, mas abrace o reino de Deus e não troque por nada. Esaú trocou o seu direito de primogenitura, que era algo eterno, por um momento de prazer, um prato de alimento. E tem muitos trocando hoje a vida eterna por coisas banais, temporais, coisas que vão perecer. Não troque não, meu amado. Abrace isso de todo o seu coração e guarde isso no seu coração, porque é a sua eternidade que está em jogo. Isso custou um preço muito alto para Jesus. Valorize isso. É tudo que você tem que fazer. É valorizar, é guardar. Então nós vemos rapidamente aqui sobre a espiritualidade de Jesus. Como é que isso se manifestou na sua vida? Porque eu, quando penso em espiritualidade, não sei quanto a você, mas eu imagino, irmão, às vezes até pulando, né? Profetizando, aí a gente olha e fala: eita, irmão espiritual. É assim? Os espíritas dizem que eles são os espirituais, porque eles lidam com os espíritos. Lida para lá, porque nós não temos nada a ver com esse tipo de espírito. Isso não é ser espiritual. Jesus mostra a sua verdadeira espiritualidade, ele sabe como? Abraçando o miserável, limpando o leproso, tocando ele, coisa que era proibida. Jesus mostra a sua verdadeira espiritualidade, descendo do céu e se tornando homem, fazendo-se semelhante às criaturas mais indesejadas do planeta. Eu creio que quando os anjos olhavam, eles viam, e como continuam vendo hoje na terra, só transtorno, só maldade, só malignidade. Eu creio que até os anjos viram o rosto, mas quando Jesus olha, ele abraça, ele demonstra a sua verdadeira espiritualidade, perdoando, amando e suportando as nossas falhas, porque ele é amor. E quando se ama, suporta. Quando se ama, perdoa. Mas Jesus não estava aqui a passeio. Ele enfrentou dificuldades, ele enfrentou oposição. E às vezes nós ficamos meio tristes: irmão, eu sou cristão, estou enfrentando tanta oposição, tanta dificuldade, né? Achamos que o fato de ser cristão vai se criar uma redoma de proteção, não vamos passar por tribulação alguma, não vamos ter frustrações, decepções, perdas na vida, não vamos ter desemprego, nem doença, então vamos viver aqui a vida no paraíso. Não, Jesus não viveu assim. E ele disse mais: no mundo vocês também vão ter aflições. Eu não estou chamando vocês para uma ilusão, não estou chamando vocês para seguir aqui um exemplo de alguém que é intocável. Não, Jesus, ele vive a vida da mais simplicidade possível. Ele nasce numa manjedoura, ele transita entre os pobres, jamais transitou entre os poderosos, entre os políticos da época. Não, Jesus não tinha nenhum negócio com esse povo. Ele mesmo disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a minha missão. Eu não estou aqui para enrolar, não estou aqui para passear, não estou aqui para dar risadinha, não. Eu vim aqui amar vocês e libertá-los desse poder maligno que é o pecado, e para isso eu pago o preço que for preciso. Foi humilhado, foi rejeitado, foi desprezado. O fariseu até zombava dele, sabe por quê? Porque Jesus era pobre. Você sabia mesmo? João diz isso, que os fariseus, olhando para Jesus, zombavam dele porque ele era pobre. Alguém já zombou de você por você ser pobre? De mim já. E eu fiquei tão triste e aborrecido. Mas quando eu li isso aqui, eu morri de vergonha. Eu falei: meu Deus, Jesus, o dono do céu e da terra,
é humilhado por ser pobre e não deu a mínima. E eu, que não sou nada de forma alguma, de trás para frente, frente para trás, estou preocupado com isso. Meus irmãos, fique na posição que o Senhor te colocou. Resiste na tentação. Isso é tentação. Jesus foi tentado até pelos próprios irmãos, que diz a Bíblia que não acreditavam nele. Imagine você na sua casa, um dos seus parentes lá diz: ih, te conheço, você quer mostrar essa carinha de crente aí, mas na verdade você não é bem tudo isso não. Era isso que os irmãos de Jesus falavam para ele. É tanto que no capítulo 7 de São João ele diz assim para ele: olha, se tu fazes os milagres que tu dizes aí, vai para Jerusalém, mostra-te ao público lá, porque lá estava fervilhando de religioso. Se fazem essas coisas, olha só, desdenhando de Jesus, os próprios irmãos conviviam com ele. Jesus era perfeito, ele nunca falou engano, a sua boca nunca achou engano nem dolo algum. Jesus era perfeito em todos os seus caminhos, ainda achavam como acusar. Imagine nós. Então a espiritualidade, ela enfrenta oposição. E sabe qual é a oposição que Jesus enfrentava? Dos próprios crentes da época. Você acredita nisso? Os próprios religiosos eram os mais combatentes de Jesus. Todas as vezes que eles se encontravam, tinham pega. E não pensa que a coisa era assim, bem educadazinha, como a gente às vezes imagina, né? Jesus muito santo, muito educado, né? Então eles falavam: Jesus, com licença, eu posso falar agora? Não, irmão, era um quebra-pau tremendo. É só você ler o Evangelho. Só contar uma historinha para vocês. Um certo dia, a historinha está na Bíblia, está lá em São Lucas 12. Um certo dia Jesus está na igreja, que eu chamava de sinagoga. Está lá na sinagoga e então de repente dá uma oportunidade para Jesus. A primeira coisa que Jesus fala é o seguinte: ó, a senhora que está aí sentada, vem aqui à frente. A senhora veio toda encurvadinha assim. 18 anos a mulher está na gastação. Jesus falou para ela: a partir de agora você está liberta, pode voltar e sentar. A mulher esticou todinha, voltou e sentou-se no seu lugar. Jesus falou: amém, terminei minha mensagem. Sentou. Quando ele sentou, o chefe da sinagoga, que seria equivalente ao pastor de uma igreja, ele pega, não tinha microfone, ele assume o púlpito ali e diz assim: pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Existem 6 dias na semana que vocês podem vir aqui para serem curados, mas nunca no dia de sábado, tá bom? Olha só, provocando Jesus. Sabe o que Jesus fez? Nem pediu licença, levantou lá e falou: hipócrita, olha a briga feita aí, hipócrita. Se no dia de sábado o teu boi ou o teu jumento cair no buraco, você não vai lá retirar. Se ele tiver com sede, você não solta ele para ele beber água, depois prende novamente. Ora, se você cuida assim dos animais, eu não devia libertar essa pobre mulher que há 18 anos Satanás a tem presa? Meus irmãos, o religioso daquela época valorizava muito mais a aparência e a questão financeira, porque se morresse o animal dele, ele teria prejuízo. E isso era o chefe religioso da época. E Jesus mostrou para eles que acima de qualquer coisa financeira está o ser humano. Está o ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Jesus veio resgatá-lo, veio dar a dignidade que ele merece, que é estar na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia continua dizendo que Jesus enfrentou oposição. Você lembra que no capítulo 4 de São Mateus, lá diz que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Olha que coisa tremenda. Quando alguém fala: irmão, olha, o diabo está me tentando, a gente fala: misericórdia. O diabo tentou, irmão, tentou. Olha que eu vi o diabo. Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo, está lá muito claro, para ser tentado. Hebreus 4,15 diz que em tudo foi tentado, mas sem pecar. E a oposição no deserto foi tremenda. 40 dias e 40 noites jejuando. O diabo chega, a primeira ofensa dele é o seguinte: se tu és o Filho de Deus. Colocou em dúvida a filiação de Jesus. Se tu és o Filho de Deus. Olha, se Jesus não estivesse firmado na revelação, no amor, na graça e na bondade do Pai, Jesus ficaria balanceado. Se tu és, será que eu não sou? Será que ele descobriu alguma coisa? Não é assim que a gente fica inseguro quando alguém põe em dúvida? Será que você é crente mesmo? Você é pastor mesmo? Aí você fala: será que descobriu alguma coisa que eu não sei? Meu Deus, será que agora? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Sabe qual era a proposta dele, queridos? A facilidade, o atalho, o segundo caminho. Era fugir
do trabalho, ele tem que preparar a terra, plantar, esperar o crescimento, o amadurecimento, colher aquele alimento para fazer o pão. Ele está querendo dizer para ele: corta o caminho, passa na frente. Você pode, se tu és o Filho de Deus. Não é assim que nós temos a ideia de a pessoa, quando é abençoada por Deus, ele tem privilégios, ele pode passar na frente dos outros, ele pode furar a fila. É essa a ideia que tem, meu irmão. Deus me escolheu, irmão. Eu tenho privilégio, eu dou um passo na frente de vocês. Onde é que está isso na Bíblia? Jesus não procedeu dessa forma. Ele mostrou que mesmo sendo ele Deus, o Filho de Deus encarnado, ele não veio à terra para ter privilégio, irmão, para passar na frente de ninguém, não. Ele sofreu, ele ficou na fila, ele passou necessidade. Ele disse: olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Porque às vezes eu fico imaginando por que Jesus agia daquela forma. Ele poderia ter comprado no mínimo 13 jumentinhos, não? 12 para os discípulos, junto a ele. Jesus caminhava da Galileia a Jerusalém, 70 quilômetros a pé, num sol escaldante, a pé. Por quê? Porque ele se identificou com o ser humano da mais baixa situação. Ele não veio aqui para ser um bambambam, não. Embora ele poderia, tinha como ser, porque ele é. Mas ele não tomou esse caminho. O diabo queria que ele tomasse esse caminho. Transforma essas pedras em pães, tem mais. Olha aí quantas pessoas passando fome. Você não é o Filho de Deus? Você não é Deus? Alimenta ela. Fazer tentando, isso é chamado tentação. Está tentando mudá-lo, está tentando levá-lo para outro caminho. Porque sabe uma coisa? Há uma semelhança entre a tentação do segundo Adão para com a tentação do primeiro Adão lá no Éden. Lá no Éden, o diabo chega para tentar o primeiro Adão e a Eva, e a tentação é o seguinte: como é ser Deus? O grande fascínio ali que provoca o casal é dizer: não, Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês ficarão sabendo igual a Deus. Quando falou essa palavra igual a Deus, Eva estatalou, falou: peraí, o quê? Eu saber igual a Deus? O diabo disse: você está aí toda tristinha, mas é que Deus está guardando um segredo de vocês. No dia que vocês comerem esse fruto, ficarão sabendo igual a Deus. Esse era o fascínio da tentação da Éden. É como ser Deus, como ser ilimitado, como ser poderoso, ter capacidade de criar coisas. E lamentavelmente o primeiro Adão fracassou. Agora no segundo Adão, que é Cristo, a tentação é oposta. Como é ser humano? Ser limitado. Porque ele era Deus, o diabo sabia disso. Mas ele queria tentá-lo para ver qual a sua reação em como ele procedia. Sendo ele ilimitado, agora tendo que suportar a limitação humana. Ver pessoas necessitadas, tendo o poder para transformar até pedras em pães, que ele tinha esse poder, como depois ele mostrou, transformando, aliás, multiplicando os pães. E ele não fazer isso por obediência ao Pai. Segunda tentação, ele não parou nessa, você sabe muito bem, leva ele no monte alto e mostra aí toda a glória do mundo, toda a riqueza, e diz: tudo isso darei, se prostrar me adorares. Aquilo mostrava o quê? Aquilo que nós mais desejamos, queridos. Quer ter poder, quer ter glória, quer ter aplausos, tapetes vermelhos, honrarias, pessoas se curvando diante de você, pessoas obedecendo você, servindo a você. Qual é o ser humano que não gosta disso? Se você disser que não gosta, eu vou duvidar. Porque todo ser humano gosta, é fascinado por essas coisas. A nossa carne deseja isso sim. Não é verdade? É tanto que os templos evangélicos estão superlotados. Sabe por quê? Não é porque estão indo lá por Jesus, não. Estão indo lá porque estão fazendo uma proposta muito atraente para eles. Olha, se você der X, você vai ter Y, Z, H, J, elevado a 1000. E as pessoas vão empolgadas e atraídas por isso, queridos. Me preocupa dizer que o Brasil hoje tem 1/4 da sua população que é evangélica. Deus não se deixa levar, queridos, e se fascinar por quantidade. A preferência de Deus é pela qualidade. É tanto que Jesus escolheu apenas
12 homens, eu fico imaginando por que ele não escolheu pelo menos 120, né? É 10 para cada tribo. Estava num bom tamanho, não, Zé? Ele confiar uma missão daquela envergadura, daquele tamanho na mão de 12, que na verdade acabou ficando 11, depois botaram mais um lá para tentar ajudar, mas 12 homens, irmãos, que não tinha lá grandes conhecimentos. Como é que Jesus faz isso? Jesus faz isso, queridos, porque Ele está atrás de qualidade. Quantidade Ele já tem no céu, são bilhões e bilhões de seres angelicais adorando-o diuturnamente. Ele não se fascina por isso como a gente. A gente vê a lotação, vê a multidão, você se empolga, você se derrete todo, você fala, nossa, eu estou abafando, eu agora sou pastor da maior igreja do Brasil, acabou. Como disse o irmão, o camarada hoje arrumou uma igreja, chegou a 100 membros, já fala, já posso sair a deputado. Chegou a 500, já posso sair a senador. Daqui a pouco ele quer ser candidato a presidente da nação. A visão está onde, irmão? Está no terreno, está no material, está no temporal. Mas a nossa visão tem que ser visão de reino de Deus. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É isso. Essa grande multidão que está aí me preocupa sim, porque a grande maioria, meus amados, não tem visão de reino de Deus. E vou dizer mais para vocês, se algum corajoso, algum líder corajoso tivesse a coragem de dizer, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês, todo dízimo e oferta que vocês têm dado aqui não vai resultar em nada financeiramente não. Esse negócio que eu prometi para vocês é tudo balela, não tem nada disso não. Eu tenho quase certeza que a grande maioria pediria o seu dinheiro de volta com juros e dava as costas e ia embora. Vocês acham espantoso? Jesus prega um sermão, todo mundo vai embora, desviou quase todo mundo, é verdade. Aí os discípulos, Senhor, está aí todo mundo embora, você está pregando. Ele falou, deixa, vocês também não querem não? Irmão, Jesus, ele é muito transparente. Jesus não tem negócio de enganar ninguém não, ficar fazendo promessinha da carochinha de Papai Noel, nada não. Jesus é sim, sim, não, não. E ele desafia a mim e a você, dizendo, quem quer vir após mim e não negar pai, mãe, mulher, fazenda por amor a mim, não é digno de mim. É assim. Evangelho é muito transparente. Evangelho é para quem quer realmente tomar sua cruz a cada dia e seguir Jesus. Jesus não veio aqui à terra morrer, sofrer para poder me dar uma condição financeira melhor, não. Isso eu posso muito bem me virar, me preparar para o mercado de trabalho, estudar, correr atrás e conseguir isso daí. Estou enganando um pouco com essas conversinhas fiadas, todo mundo aí, todo mundo corre atrás, todo mundo está bem financeiramente, tem cara empresário aí, com 3, 4 carros importados na garagem, e nem crente é, não dá um centavo na igreja. Assembleia de Deus nunca entrou nessa esparrela, agora está entrando. E eu gostaria de contar com você para protestar contra isso, meu irmão. Não aceite isso não. Isso é uma falsificação da palavra de Deus, pastor Júlio. Falsificação da palavra do Evangelho. Evangelho, diz Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Evangelho é libertação, é transformação, é remissão, é vida com Deus, é vida cheia do Espírito de Deus, é o poder de Deus para expulsar demônio, para expulsar enfermidade, dessa pregação aguada que estão pregando por aí não. É cansativo hoje você ouvir programa evangélico nas rádios, na televisão. Cansa, porque é a mesmice, sempre. Começa a falar, já aparece o número da agência, da conta bancária. Ah, irmão, faz favor, gente. Não vamos aceitar escalado? Não, senhores, de forma alguma. Vou pregar até que eu morra. E convoco todos vocês que me ajudem em nome de Jesus. Vamos combater esses mercenários que estão por aí, gente. São mercenários, está na palavra de Deus. Jesus disse que aquele que é pastor verdadeiro, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Ele não come a carne das ovelhas e arranca a lã delas, nada mais. Paulo disse o seguinte para os coríntios: olha, quando eu fui em missão, eu não pedi um centavo de vocês. Sabe por que eu não pedi? Para cortar a ocasião a muitos linguarudos que andam falando de mim por aí, que eu estou atrás do que é de vocês. Não estou atrás do que é de vocês, estou atrás de vocês para Deus. Esse é o verdadeiro missionário, verdadeiro apóstolo de Jesus
Cristo. Ele busca as almas e não que as pessoas podem enfiar no seu bolso, enriquecendo ele para viver uma vida de bababá por aí. Raça de vírus. Se Jesus estivesse aqui, era assim que ele ia falar. E a gente fica morrendo de medo de falar e com medo de apanhar. Que apanha, mano? País livre desse aqui fala tanta balela por aí. Até nos cultos da igreja não se prega cada coisa que dá rupina, né? E a verdade muitas vezes nós não pregamos. Fica mulher covardada. O pregador vai pregar e engole a mensagem toda. Meu Deus do céu, Micaías falou. O servo do rei Acabe vai lá e fala para ele: olha, 400 homens falaram a mesma coisa, dizendo para o rei Acabe: sobe que Deus é contigo. Vê lá o que você vai falar. Acabe falou: vê lá o que eu vou falar, vê lá o que Deus vai falar. Porque aquilo que Deus botar na minha boca, isso eu falarei. Estou nem aí com Acabe. E foi mesmo. Ele chegou lá na presença do rei, ele deu uma disfarçada e falou: não, rei, está tudo bem, pode ir. Ele falou: não, isso não é você. Não é você não, Acabe. Ô, Micaías, você só fala mal de mim, então vai desembujando. Micaías falou: tá bom, você quer ouvir Deus falar? Então senta que você vai cair, meu filho. Mensagem é rodo compressor. E falou a verdade na frente do rei, meu irmão. Deram um murro na boca de Micaías. O rei falou: bota na cadeia e trata ele de água e pão de angústia até que eu volte. Micaías falou: se você voltar, Deus não falou por mim. Vai mentir com Deus. Se você voltar, rei Acabe, Deus não falou por minha boca, rapaz. Aí os profetas falaram: mas então quem é que nos usou? Ele falou: quem usou você foi o espírito de mentira que entrou na boca de cada um de vocês. Aí o profetinha ficou doido, socorro. É assim, irmão. Manda aí tu morrer de medo de cara feia. Imagina se fosse naquela época a espada estava na goela do camarada, pastor. Prisão, chicoteada para todo lado, e os outros falavam a verdade de Deus. Porque o profeta de Deus tem que se identificar com a mensagem de Deus, irmão. Ficar por aí com medinho de asa, o pastor vai me pegar. Pega nada não, irmão. Você é filho de Deus, é profeta de Deus, é profetisa de Deus, mulher e homens de Deus. Fale a verdade, doidinho é. Desde quando Jesus omitiu a verdade? Desde quando Jesus encarou os grandes religiosos da época, o chefe da sinagoga, seja ele quem for. Estavam lá os bons poderosos. Jesus ia na frente dele: hipócrita, sepulcro caiado, você é um mentiroso filho do diabo. Pensa que o negócio era fácil ali, meu irmão? Não é maltratar as pessoas, não estamos pregando isso aqui, por favor, entenda. Estamos falando de pregar a verdade, irmão. Quando a verdade está em jogo, você tem que se decidir. Não fique em cima do muro, não. Quem fica em cima de muro, sabe quem é? É tucano. Você não é tucano, você é profeta de Deus. Então defina o seu lado. Você está no lado da verdade, paga o preço que vier para pagar. Pago, pode bater, eu pago. Não tem problema não. Pode bater, pode me jogar de canto, pode me queimar, pode esturricar. Agora você vai ouvir a verdade, você vai, filho. Nós não ofendemos ninguém, nós temos ética, não mencionamos nem apontamos o dedo para ninguém, mas para aquele que a carapuça servir, fica à vontade, pode abaixar a cabeça e vai mais. É isso, já estou cansado já de perguntar isso. Vocês me ajudem em oração, não fica aí dando risada de mim não, pensando que é fácil, estou todo suado aqui. Porque vocês pensam que hoje mudou, gente? Na época lá de Jesus, o capeta usou o quê? O livro de Mormon? Usou o livro de Allan Kardec? Usou a Bíblia Sagrada, essa que você tem na sua mão. Ele não teve vergonha na cara de usar a Bíblia contra Jesus. Está escrito. Pode pular daí. E o templo lá era alto, aproximadamente 30 metros de altura. Ele falou para Jesus: pode pular, está escrito. Salmo 91, que as irmãs tanto gostam, que deixa aberto na cabeceira da cama. Não tem nada de errado deixar aberto, mas também não vai impedir. A dinâmica da vida vai continuar. Mas enfim, ele diz: está escrito. Porque hoje, irmão, tem um monte de gente dizendo por aí: está escrito, irmão, estou lendo aqui na Bíblia. E filma lá o camarada lendo, passando a canetinha, né, na Bíblia, torcendo as escrituras. Porque a Bíblia, meu irmão, se você não respeitar as regras de interpretação chamada hermenêutica, você faz a Bíblia falar o que você quiser. A mesma Bíblia que te abençoa, não é ela que vai te amaldiçoar, mas a torção dela vai te levar para o caminho errado. Quer ver uma verdade? Jesus diz assim: olha, muitos naquele dia me dirão: Senhor, em teu nome, olha quantas
coisa eles fizeram. Em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, e em teu nome nós operamos muitas maravilhas. Ora, gente, quem faz essas coisas hoje, nós falamos, puxa, a vida é espiritual, é o homem de Deus, é a mulher de Deus, olha como ele sapateia. É assim, não é? A nossa visão de espiritualidade é o fazer, é o realizar. Mas Jesus disse o quê? Apartai-vos de mim, não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade. E a palavra iniquidade quer dizer aquele que sabe a verdade e pratica o erro, aquele que sabe o certo e faz o errado. Essas pessoas realizaram, porque Jesus não estava brincando, ele disse que eles fizeram maravilhas mesmo, profetizaram mesmo, expulsaram demônios mesmo, no nome de Jesus. E hoje, irmãos, quando o camarada está aí aprontando e você fala alguma coisa, porque Jesus disse: pelo fruto conhecereis a árvore, você diz assim: peraí, mas você está aprontando isso? Não, irmão, peraí, olha o trabalho do homem, olha o que ele faz. Você faria o que ele está fazendo? Olha aí. Mas não é ele que está fazendo, quem está fazendo é Deus. Não estou duvidando que lá na igreja tem a cura, que lá Jesus liberta, que lá Jesus salva, não, mas é Jesus que está fazendo, ele está aprontando, isso sim. Olha como a gente está enganado. O camarada está lá e dando de bom ao pão, não, irmão, cuidado, olha a obra como está fazendo. Como está fazendo, não, quem está fazendo é Deus. Quem com o dinheiro na mão, irmão, até eu que sou bobo faço, né? Milhões na mão, se não fizer nada, ele está morto. Nem seja coisa, né, para inglês ver, mas tem que fazer. Mas, meus irmãos, Jesus olha para o seu e o meu caráter. O que dá peso diante de Deus, querido, não são obras aqui na terra, não, é o seu fruto, é o seu comportamento. Jesus disse: hipócrita, vocês aí fariseus, porque Jesus com os fariseus pegava pesado, né? Jesus com o religioso ele pega pesado, né? Agora quando vai diante dele humildezinho, nossa, é Jesus, o coraçãozinho dele é fraco, ele já abençoa, estende a mão, né? Porque a Bíblia diz que é um coração quebrantado e um espírito contrito Deus não despreza, mas ao soberbo Deus conhece de longe e abate ele. Não vai prevalecer não, querido. E Jesus enfrentou toda essa coisa aqui na terra, irmão. Sabe por quê? Porque Jesus vivia a espiritualidade no seu dia a dia. Não tinha esse negócio dentro do templo, uma coisa lá fora na rua é outra, não. Hoje está assim o negócio. O irmão estava contando e falou: irmão, eu trabalho numa empresa lá e o meu chefe é lá da igreja e faz coisa que você não acredita. Aí eu chamei de canto e falei: meu querido, o senhor na igreja é uma bênção, e aqui na empresa o senhor judiando assim dos seus subordinados. Aí ele falou: meu irmão, não confunda a coisa, na igreja eu sou uma coisa que é outra, filho, aqui é trabalho, você vai apanhar mesmo. Cadê Jesus tem misericórdia? A situação do homem. Então aqui dentro, irmão, é muito fácil, né? Todo mundo sentadinho, bonitinho, né? Tudo Pai do Senhor, tudo na paz, ninguém pisa no pé de ninguém. Agora quando você sai daquele portão para fora, meu irmão, que você assume o volante do seu carrinho, ou chega na sua casa, ou chega no seu trabalho amanhã, ou na sua faculdade, eu quero ver ali cara feio do seu lado, zombando, desprezando, te tentando de tudo que é jeito. Eu quero ver a resistência do crente. Então bom é lá. Aqui dentro não prova nada. Aqui dentro é tudo santo, maravilhoso. Mas vamos abrir o portão e vamos sair para o nosso dia a dia. E Deus seja conosco, porque é só pela misericórdia. Jesus, irmãos, ele trouxe. Chega o tempo aqui, pastor Júlio, você pode puxar o paletó. Já estou parando, vocês estão cansados, eu também. Mas Jesus trouxe, irmãos, a coisa mais linda que nós temos em Cristo Jesus, que é a revelação de um Deus que é Pai. É tanto os discípulos falaram para o Senhor: ensina-nos a orar. João ensinou os seus discípulos, ensina para nós. Jesus falou: deixa eu ensinar para vocês, vem cá. Primeira coisa quando vocês for orar, o que vocês dizem? Pai nosso que estás no céu. Jesus veio revelar o Pai. Porque a religião judaica, irmãos, ela revelava um Deus do Velho Testamento muito severo, chicote da banda. Não tinha, a lei então era olho por olho, dente por dente, quebradura por quebradura, né? Literalmente. Se você brigasse com alguém que quebrasse a perna dele, sabe o que o sacerdote fazia? Bota a canelona dele aí embaixo, quebra aí, sacerdote. Quebrava a perna do outro.
Se ele furasse o olho de um lá brigando, o sacerdote ia vazar o olho do outro também, literalmente. E tinha crimes na lei que era punido com morte. Quando eles foram apedrejar aquela mulher pega em adultério, eles estavam corretos. A lei mandava fazer isso mesmo. Só que mandava fazer com a adúltera e o adúltero, que não estava ali, né? Não sei se vocês perceberam, não sei que lado que ele estava, talvez com a pedra já na mão também, disfarçado lá, né? O espertalhão. Porque eu nunca vi ninguém adulterar sozinho. Se tinha uma adúltera, cadê o adúltero? Ué, não era a lei? A lei vale para todos. Por que a lei só valia para a mulher? Lembra que eu falei da discriminação contra as mulheres? Jesus já quebrou ele na emenda, como diz o irmão. Ô bando de hipócrita, vocês querem matar a mulher? Pode matar. Só que é o seguinte, nós vamos fazer uma pesquisa aí. Quem não tiver nem pecado, porque se alguém tiver, eu vou mandar pedra nele. Isso aí eu estou falando, Jesus não falando disso. Quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Ó, todo mundo foi embora. Então Jesus revelou esse lado, irmão, de Deus, que a grande maioria não conhecia. Um Deus fraterno, um Deus amigo, um Deus que abraça o miserável, um Deus que não abandona o mendigo, o cego de Jericó clamando, que também não discrimina o cobrador de impostos como Zaqueu. Desce, Zaqueu, hoje a salvação chegou na sua casa. Salvação é para o rico e para o pobre, para o miserável. Salvação é indiscriminadamente. E Jesus diz, por isso, quando vocês forem orar, entra no seu quarto, ora teu Pai em segredo, e o teu Pai que vê secretamente te recompensará. Olha aí a promessa de recompensa. Essa aí não precisa dar nada, é só você comparecer na presença do seu Pai de forma discreta. Jesus sempre foi discreto. Jesus nunca quis badalação. Quando ele fazia um milagre, a galera saía gritando, ei, fui curado. Jesus, vai lá, mostra ao sacerdote e está de mão da mão. Pois não, se eu orar aqui, Jesus se levantar um aleijado, chama a Rede Globo, chama a Bandeirante, filma aqui, filma a placa da igreja. Jesus nunca ensinou a gente isso. Jesus mostrou, meus amados, que ele é manso e humilde de coração. Veio revelar um Pai também manso e humilde de coração, que ama o pecador, que abraça o miserável, que limpa o leproso, que perdoa a mulher adúltera, e todos os adultos e todos quantos forem mais nessa área, seja qual for, homossexual, prostituta, seja lá o que for, Jesus quer perdoar. Jesus ama esse povo. Jesus tem verdadeira paixão por esse povo e quer limpá-los e fazê-los entrar no céu pelas portas, porque para isso que ele veio morrer, buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Deus abençoe a sua vida. Obrigado, pastor Júlio. Graças a Deus. Deus abençoe pastor Gerson por essa palavra tão maravilhosa que nos trouxe aos nossos corações.